A gente precisa parar de olhar só para o lado esquerdo do mapa. Arquitetura corporativa indiana. Vamos abrir essa mente, vamos? Essa é a parte 1. Vem comigo pro vídeo. Salve, salve, arquitetos e arquitetas. E aí? Bom, nessas últimas semanas aí, até por questões de viagem e tal, e alguns temas pessoais, né? Arquiteto também passa perrengue. Eu mudei um pouco ali o dia do vídeo. Então, a gente continua com o compromisso aqui de toda semana trazer um vídeo novo, né? Seguirei nessa missão para vocês. Mas o dia pode estar mudando um pouco por conta disso. Às vezes é semana que tem viagem, tem alguns temas pessoais para resolver, então acaba que eu preciso adaptar. Mas seguiremos aqui trazendo sempre novas visões para vocês sobre arquitetura, né? Eu sou o Gustavo Bunger, arquiteto corporativo, e convido você também a conhecer aí o LinkedIn. Se conecta lá comigo no LinkedIn também da Arquimática, né? Exatamente para você estar a par aí das novidades, novos cursos, né? Ampliar seus horizontes. E por falar em curso, não posso deixar aqui de fazer a chamadinha, né? O merchan do curso de Arquitetura de Soluções. Ele agora está gravado na plataforma do Hotmart. São 10 aulas, você assiste quando você quiser, quantas vezes quiser, em qualquer lugar, né? Tablet, celular, até na Smart TV. Então fica a dica aí para você conhecer. Nesse link aqui você tem acesso lá à ementa, a todo o curso. E aproveitando para comunicar a vocês o seguinte, hoje, né, eu vou comunicar no LinkedIn a nossa turma 2025. Então em 2025 teremos uma turma comigo, online e ao vivo, tá? Então vou lançar aí o cronograma para vocês. Tem muita gente pedindo essa experiência, é uma experiência diferente, porque ela tem uma interação ali na hora. A gente faz os exercícios ali juntos, vocês vão perguntando, a gente vai interagindo e decidi abrir essa turma aí. Então vai ser a turma 2025.1. Então aguardem um comunicado aí no LinkedIn aí, ó, fique esperto que vai sair lá, tá? O vídeo de hoje, galera, é para vocês expandirem a mente, né? A gente está acostumado em arquitetura a trabalhar muito na visão Europa-cêntrica ou América-cêntrica. Mas e a visão Oriente-cêntrica? Observem que na Índia surgem frameworks de arquitetura corporativa. E um artigo do Kainer Hugo me inspirou a fazer esse vídeo aqui e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, se vocês querem sair da caixa, expandir seus horizontes de arquitetura, vem para o vídeo comigo. Esse aqui é o Kainer Hugo, né? Ele trabalha aí na Adobe como arquiteto corporativo sênior. Pelo que eu vi aqui, está baseado na Alemanha. E ele tem aqui uma série de artigos bem interessantes sobre arquitetura corporativa. Vale a pena lá seguir ele, as publicações. E ele escreveu um artigo aqui numa newsletter, né, chamada The Abstract Newsletter, exatamente falando sobre esse tema de como criar um estatuto de arquitetura corporativa. Então é bem interessante esse artigo, justamente porque ele fala sobre como fundamentar a arquitetura corporativa e traz um exemplo, um caso de estudo fantástico aqui que a gente vai ver. Nesse estudo aqui, nesse artigo, perdão, ele fala aqui sobre, primeiro ele começa falando sobre a importância de uma arquitetura corporativa no sentido de fazer o alinhamento das iniciativas de negócio com a estratégia de negócio, com a tecnologia, né? Então a gente sabe aí o quanto é difícil, muitas empresas, muitos executivos sequer sabem que existe arquitetura corporativa, né? Principalmente aqui no Brasil. Lá fora você tem um entendimento bem melhor, tanto é que a gente vai ver aqui, por exemplo, um framework na Índia, a gente tem os frameworks ingleses, o próprio TOGAF, que tem toda essa influência britânica, a gente tem nos Estados Unidos o MODAF, o DODAF e outros frameworks, o ZACMA, mas do Equador para baixo a coisa não é tão simples, né? Então, esse é um dos motivos também pelo qual eu gosto de trazer esses assuntos e criei esse canal. E aí ele fala do caso
É um estudo de caso, tá? Do governo de Meghalaya. Eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar em Meghalaya. Quando eu li isso aqui, eu fiquei até ri, achei engraçado o nome. E o Meghalaya é um estado aqui na Índia, tá? É um estado indiano. E esse nome significa morada das nuvens. É um lugar bem alto, né? Ali naquela região ali você tem a região do Everest, né? O Tibete ali. Então você tem zonas com montanhas muito elevadas. E lá em Meghalaya eles estavam enfrentando vários problemas ali e precisavam fazer a sua transformação digital. Então, olha que bacana. Eles criaram, então, um, uma arquitetura corporativa chamada MEG-EA, né? Aí para brincar um pouquinho com Enterprise Architecture, né? E eles criaram uma arquitetura corporativa para ajudar a organizar o Estado e fazer a transformação digital para o setor público, para a população. Então, olha que visão, né? A gente sempre está acostumado a pensar em arquitetura, muitas vezes no setor privado, mas olha como é que isso pode ser aplicado no setor público. Eu queria te falar que no Brasil também teve uma iniciativa, hein? Vou ainda fazer um vídeo aqui no canal para contar um pouquinho sobre isso. Tem um grande amigo meu aqui que participou desse esforço. Infelizmente, foi um esforço que não foi para frente. Chamava-se Facim. Então, Facim era um framework de arquitetura corporativa aqui, BR. Infelizmente, por N motivos, ele não foi à frente. Mas veja o quanto a gente consegue trabalhar no setor público com isso. E dentro de um programa que começou em 2019, né? Tem um programa que começou lá chamado Digital, Missão Índia Digital. É um programa, naturalmente, de transformação digital. Surgiram várias iniciativas para os estados e municípios. Só que aí, para conseguir organizar isso, organizar essa estratégia, resolveram fazer um framework de arquitetura. Isso é muito interessante, né? Ele fala aqui ainda que foram definidos 6 pilares. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, quando eu mostrar o framework em si, né? São 6 pilares que são o governo, a governança, perdão, recursos humanos, empreendedorismo, setor primário, né, que é o setor de extrativismo, né, colheita, fazendas, infraestrutura, portos, estradas, né, e ambiente. E a partir desses 6 pilares, eles criaram diversas iniciativas, né? Obviamente com as suas métricas, com a sua governança, e trouxeram várias inovações, várias melhorias. Um dos casos famosos é o e-Proposal System, né? Um sistema de requisições que eliminou 75% dos arquivos físicos, né? Então, inclusive trabalhando um sistema de criação de arquivos natodigitais. A turma aí de arquivologia, é um assunto que eu também gosto bastante, sabe o que é isso, né? Arquivos ali gerados de maneira eletrônica, e você reduziu 75% dos impressos. Então, olha que bacana o quanto a arquitetura corporativa, que muitas vezes parece algo abstrato, né? Super no Olimpo, assim, uma coisa muito etérea, consegue ser tangibilizada a favor do cidadão. Os cidadãos, dos mais simples até os mais conhecedores, né? Então, veja que bacana usar a arquitetura para organizar isso. Esse é o papel da arquitetura, né? Alinhar a estratégia, seja de uma empresa, seja de um governo, com o que está sendo executado na prática por aquela empresa para atingir seus objetivos. Ele continua ainda aqui fazendo algumas provocações, né? Então ele fala, por que é importante você ter um estatuto da arquitetura corporativa, né? Esse EA Charter. É um estatuto de fato, porque aí ele deixa claramente exposto para aquela organização o que vai ser feito. Ele faz 2 perguntas aqui, né? Você sabe por que sua organização está ou não investindo numa arquitetura corporativa? A gente sabe que empresas grandes, mais tradicionais, mais antigas, entendem o que é arquitetura corporativa, dão valor, mas nem todas as empresas mais modernas pensam assim, né? E se você tem essa arquitetura, você sabe o quanto a organização está satisfeita com essa arquitetura corporativa, né? Com os serviços que o time de arquitetura corporativa fornece? Então são perguntas aí para provocar o nosso entendimento. E aí ele mostra aqui
quais são os componentes importantes para você garantir que um estatuto de arquitetura ele seja claramente entendido pela organização. Então ele fala aqui de coisas como propósito e a visão, né? É importante frisar que a arquitetura ela é muito sobre estratégia. E nós sempre vamos levar em consideração o MVV. Tu não sabe o que é MVV? Vou te contar. O M é de missão. É exatamente aonde a empresa quer chegar dentro do seu mercado de atuação. O primeiro V é de visão. É o resultado, quer dizer, como ela quer estar quando ela alcançar aquela missão. E os valores, né? O V, o último V é de valores. Então é exatamente tudo aquilo que ela quer trazer para o mercado, tanto quer trazer para os seus clientes, quanto quer trazer internamente. Então, a missão, visão, valores que uma empresa tem são fundamentais e não importa se a tua empresa é moderninha, se é uma startup, se é uma empresa mais antiga, mais clássica, se tem 15 mil funcionários, se tem 100 funcionários, ela sempre vai ter uma missão no mercado, uma visão de onde ela quer chegar nesse mercado e valores que ela carrega na sua operação. Então a arquitetura ela começa a partir daí. E aí a gente vai desdobrando isso, por exemplo, para as arquiteturas tecnológicas, de dados, garante isso na arquitetura de soluções. Então, o propósito e a visão são importantíssimos e precisam estar nesse estatuto. Além disso, ele fala da questão da governança, da estrutura de liderança, né? Saber quem é o chefe da arquitetura, se aquilo é uma gerência, se aquilo é um núcleo, né? Se aquilo é um time, qual é o papel que a arquitetura vai ter, né? E quais são os controles, os instrumentos de controles para garantir que a arquitetura esteja funcionando e entregando valor. Fala também aqui do escopo e das responsabilidades. Então, basicamente, quais são os papéis, né? A RACE, né? Quais são os papéis e responsabilidades. Até onde vai a autoridade da arquitetura sobre um assunto, né? Como a arquitetura influencia, por exemplo, o fluxo de projetos. Como ela trabalha com trade-offs, né? Com situações ali, cenários mutuamente exclusivos. Então, você ter essa declaração do escopo, das responsabilidades, fundamental em qualquer processo. Para a arquitetura não é diferente, né? Princípios e padrões. Isso é um ponto importantíssimo, né? A arquitetura ela precisa dar a sua visão de orientações, né? Quais são suas diretrizes arquiteturais? Quais são seus princípios? Quais são suas políticas, por exemplo? Às vezes você tem uma norma em cima disso. Então, você estabelecer isso a partir de boas práticas de mercado ou de frameworks, né, como o TOGAF, por exemplo, um BAIA, ou o próprio framework aqui da MEG-A, são importantíssimos para estar aí no estatuto, na fundação dessa arquitetura dentro da empresa, né, dentro da organização. E a execução e os entregáveis. É notório, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, quando a gente fala na arquitetura corporativa, em concretizar aquilo, né? Tá, você está falando aí de uma determinada estratégia, mas o que significa isso na prática? Quando a arquitetura chega, por exemplo, e fala que a diretriz é que seja cloud native. O que isso significa de fato? Como é que eu tangibilizo isso? Então eu tenho que ter ali nuvens públicas, eu tenho que ter cuidado com determinados componentes, eu tenho que fazer um FinOps. Então você trazer isso para o mundo mais concreto faz com que as pessoas entendam mais, engajem mais no que a arquitetura vai conseguir organizar, né? E ter entregáveis. E existem vários entregáveis para a arquitetura corporativa. Não é uma coisa que é só e-mail e reunião. Você tem mapa de capacidade, mapa de calor, catálogo de sistemas, você tem documentos de diretrizes, você tem análise de gaps, né, de atos. Então, tem vários entregáveis que a arquitetura é capaz de produzir através de metodologias, né, já consagradas e que dão valor para o negócio. Além disso, finalizando aqui esses componentes que ele entende que são fundamentais, ele fala de métricas e impacto. Então, você mensurar o quanto essa arquitetura está influenciando, ali, está impactando
o sucesso do negócio. Então, você tem como criar indicadores para dizer que aquela organização, aquela estratégia está sendo eficiente ao longo do caminho e está cumprindo ali os key Rs, né, os key results, e os objetivos, né, está entregando key results e conseguindo os objetivos que foram determinados pelo board executivo. E aí ele comenta aqui de como um framework, né, como o Mega EA, que está na linha, está engajado lá com o INDEA, que eu vou falar no próximo vídeo, que é o framework da Índia, né? Como é que essas peças, todos esses componentes, todos estão amarrados nesse framework para conseguir alavancar, trabalhar essa transformação digital no mundo público. Ele deixa ainda várias sugestões muito interessantes aqui de leitura, tá? Então, eu vou deixar o link, claro, desse artigo aqui no canal, para vocês irem lá e prestigiar o nosso arquiteto Kainer Hugo, né? Então, tem várias coisas aqui legais para vocês verem. E vou falar um pouquinho agora também sobre o framework em si para vocês. Olha aqui o site do Departamento de Planejamento, Promoção do Investimento e Desenvolvimento Sustentável de Meghalaya. Então, esse aqui é o site da paginazinha ali do governo, falando sobre o MEG-EA, falando sobre a arquitetura corporativa de Meghalaya, né? E aí, de novo, eles falam que são 6 pilares, né? 4 pilares e 2 pilares que cruzam os demais 4, vou mostrar daqui a pouquinho, é o pilar da governança e do desenvolvimento. E ele comenta aqui também o seguinte, que essa iniciativa de apresentar essa arquitetura corporativa, ela veio junto com a implantação de um sistema financeiro para fazer pagamentos ali digitais, né, em Meghalaya. E isso começou em setembro de 2021, né? O movimento ali, o programa do governo indiano, ele começa em 2019, né? O movimento de transformação digital ali indiano, e aí em 2021 começa esse programa aqui do Meghalaya. Eles têm uma apresentação aqui no site deles muito interessante, tá? Que eu já abri aqui, que ela demora um pouquinho para carregar. E essa apresentação, super bem feita, tá? Os parabéns aí para o governo de Meghalaya, sensacional o material que eles fizeram. E eles colocam aqui as visões, né? O resumo das visões de arquitetura. Então veja aqui o framework, onde tem os 4 pilares, né? Desenvolvimento humano, setor primário, que é extrativista, a infraestrutura e empreendedorismo, cruzados, né? Cruzando isso tudo, quer dizer, comum a isso tudo, o meio ambiente e a governança. E eles colocam aqui do lado, é bem interessante isso aqui, são 17 indicadores de melhoria, de desenvolvimento, como se fosse o nosso IDH, né? A gente tem aqui o IDH no Brasil, das cidades brasileiras. Então, eles têm 17 indicadores que eles separaram aqui de desenvolvimento. E o objetivo dessa arquitetura, né, desse framework aqui, na verdade, é melhorar cada um desses 17 indicadores. Esse é um outro slide aqui fantástico, que é um slide que diz o seguinte, olha, quais são os pilares, quais são os indicadores de desenvolvimento humano e local e quais são objetivos e métricas que vão balizar esses pilares. Então, ele fala aqui, por exemplo, né, no caso aqui de governança, tem aqui alguns pilares, né, igualdade de gênero, zero pobreza. E aí aqui você tem as estimativas dos fundos utilizados, o percentual de pagamentos digitais no governo. Então, você tem métricas aqui para dizer, olha, com essa estratégia aqui a gente melhorou esses indicadores e tem essas métricas aqui que estão dizendo isso. Para ambiente também, né, o meio ambiente sustentável, o uso consciente, a compra consciente. Então, ele fala aqui das emissões de CO2, por exemplo, né, dentro da pauta ESG. O empreendedorismo, que é zero pobreza, o indicador, né, equidade também de gênero, um percentual aí de desemprego mais baixo. Ele fala também da proporção entre o emprego feminino e o emprego masculino. Na infraestrutura, que é a parte toda de estradas, rodovias, quantas pessoas, né, de Meghalaya com acesso à água potável? Quantas cidades, né, quantas pessoas conectadas por rodovias? Então, imagina a dificuldade de você fazer isso em lugares remotos. O número de conexões móveis, o número de assinantes de internet, né? Aqui também na parte de setor primário, que é o extrativista, né? Duplicar os lucros dos fazendeiros, né?
aumentar ali a produção per capita de leite, ovos e carne. Na parte de desenvolvimento humano, que aí pega vários indicadores daqueles de desenvolvimento, né? Então, reduzir a mortalidade materna. Várias pessoas morrem lá em partos, né? Várias mães morrem. A educação primária, secundária, o quanto as pessoas estão fazendo evasão escolar, a redução do percentual de nascimentos em casa frente ao número total de nascimentos. Olha que indicador curioso, né? E aí tem um indicador de melhoria do desenvolvimento humano baseado nisso. E tudo isso aqui é costurado, né? Organizado por essa visão estratégica de arquitetura. Isso é arquitetura na veia, gente. É sobre isso aqui que é arquitetura. Não é só sobre como é que você faz para colocar o Bucket S3 funcionando. Não é sobre se você vai usar Kafka ou se você vai usar fila JMS. É sobre estratégia. Então, a arquitetura começa na estratégia. E olha como é que isso vai desdobrando em coisas muito mais abstratas, né? Os 6 pilares que estão aqui, os indicadores. Depois eu vou desdobrando isso para coisas muito mais concretas, né? Os indicadores de desenvolvimento, com um certo grau ainda de abstração, mas depois eu chego em coisas concretas, em métricas, em medidas, né? E aí eu digo, olha, essa arquitetura que foi pensada e planejada, ela está sendo efetiva, ela está sendo eficiente, ela está entregando valor para o cidadão. Então, muito bacana esse exemplo aqui, esse material aqui de Megalaia, tá? E aí o documento tem uma série de detalhamentos aqui, eu não vou passar por cada um deles, você também tem que correr atrás e dar uma olhadinha lá. Importantíssimo, você vai ter vários insights aqui. O próprio material em si, você que é um arquiteto aí, uma arquiteta que está acostumada aí, né? Nossas apresentações, fazer aquele PPT, chorar toda semana. Tem vários insights aqui, formas de você mostrar as informações de arquitetura que são fantásticas, tá? Então vou deixar o link aqui também para vocês e fica a dica aí para vocês entenderem mais do framework de Megalaia. Conseguir abrir sua mente. Olha que insight para nós arquitetos e arquitetas, né? Então saber também que existem arquiteturas sendo desenvolvidas aí, não só na América, não só na Europa, né? Mas também aí pelo Oriente e por aí vai. Então, fica essa dica aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre o framework de arquitetura indiano, o INDIA, né? Tem que ter sempre o nome transadinho, né? Bonitinho. E vou passar mais informações para vocês sobre as visões, né? O que eles pensaram ali no framework. Galera, muito obrigado pelos 146 inscritos. Cada semana a gente tem evoluído mais no nosso canal. Agradeço muito a vocês aí pela confiança e peço a vocês o seguinte, segue aquela arquitetura 3C, que nós estamos rumo aos 500, tá certo? Então, curta o vídeo, né? Não deixa, curta aí, clica aí no joinha aí, curte o vídeo aí, que é para esse vídeo ter alcance. Comenta. Eu sempre posto lá no LinkedIn, adoro os comentários, mas me ajuda também muito se vocês puderem comentar aqui no vídeo, tá? Esse engajamento é muito bacana. Não deixo nenhum comentário sem resposta. Pode ser comentário ruim, pode ser comentário bom, não tem problema. E compartilhem. Vocês aí que são da arquitetura, da tecnologia, gente, compartilhe o vídeo. Tem muito arquiteto no Brasil que está até tímido de falar que é arquiteto, né? Tem uns que ficam ali socados no time de engenharia, eles ficam até com medo de falar que é arquiteto, não falar que tem que falar que é desenvolvedor. Estão quietinhos lá. Então, por favor, gente, compartilhem o vídeo, façam esses vídeos chegarem a mais gente, tá bom? Novamente fazendo meu merchan aqui, ó, curso de arquitetura de soluções pelo Hotmart, assiste quando, onde quiser. E lembrando, segue lá no LinkedIn, porque tem um anúncio do nosso curso 2025 online ao vivo. Muito obrigado aí por mais um vídeo, por mais uma audiência, por ter chegado aqui e até o próximo vídeo.